Deus, pregadora do Evangelho, e estará iniciando esse trimestre conosco. E nós desde já agradecemos a sua presença e tem toda a liberdade, irmã, para que Deus a use nesta manhã. Bem? Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, desejar um excelente domingo a você que optou por estar na presença do Senhor e aprender um pouco mais do nosso Deus. Quando eu entrei em contato com a lição e perguntei de que maneira eu deveria trabalhar, porque uma coisa é nós trabalharmos presencialmente e uma coisa é nós trabalharmos à distância. Mas eu recebi uma palavra da irmã Geni, do pastor Donizete, que trouxe certeza ao meu coração de que Deus faria do jeito que Ele queria. A irmã Geni me disse que eu tinha no Senhor Jesus e debaixo da autoridade do pastor liberdade para tratar do tema da maneira que o Senhor direcionasse. E durante um período de oração e de busca pela presença do Senhor, eu entendi a maneira com que o Senhor queria falar conosco nessa manhã. Nós vamos analisar detalhadamente a leitura bíblica em classe. E através dela, nós vamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas por meio dessa lição. Então, você que está em casa com a sua revista, abra aí na parte de leitura bíblica em classe. Você que não está com a revista, livro de Éfeso, carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 1 e 2. E depois nós vamos ler lá Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao 7. Eu sei que essa leitura já foi feita, mas nós vamos agora minuciosamente estudá-la. Queridos, a palavra do Senhor vai dizer assim: Paulo. Essa é a primeira informação que nós temos na carta que ele escreveu a Éfeso. Todos nós sabemos que ao escrever uma carta, nós precisamos datar esta carta e precisamos nos direcionar a alguém e precisamos, além disso, informar quem é o remetente dessa carta. O remetente da carta aos Efésios é Paulo. E eu quero falar com vocês e para vocês um pouco sobre este homem. O apóstolo Paulo era também conhecido como Saulo. Seu nome em hebraico era Saulo. E a origem desse nome é provavelmente uma homenagem ao rei Saul, da mesma tribo de Paulo. Eles eram da tribo de Benjamim. E Saulo significa solicitado. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo era chamado de Paulo, porque era o seu nome romano. E Paulo significa pequeno. E nós já temos aqui um segredo de Deus para nós nessa manhã. Saulo, solicitado, Paulo, pequeno. E nos dois nomes, nas duas versões, nós temos um grande agir de Deus. Sabe por quê? Saulo foi solicitado por Deus a carregar uma mensagem tremenda, tamanha e poderosa. Mas essa mensagem fazia com que Saulo entendesse que o Paulo que havia nele era pequeno diante do poder e da glória da mensagem que ele carregava. Nós estamos sendo convocados, através dessa atividade, a entendermos o chamado que Deus tem na nossa vida para divulgarmos a sua mensagem, mesmo entendendo que somos pequenos diante da glória de Deus. E eu queria te dizer que ele assinava suas cartas não como Saulo, não como solicitado, mas como Paulo, o nome romano. E isso nos faz entender o chamado de Deus para a vida dele. Paulo foi chamado a pregar para gentios e também para judeus. E ele assinava como um nome romano para que os gentios entendessem quem ele era. Há um trabalhar de Deus tão infinito e tão maravilhoso na vida de Paulo Saulo, que ele diz que foi chamado na carta de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 15, ele diz: eu fui chamado
não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus, e não é de agora. Eu fui chamado e separado desde o ventre da minha mãe. Deus havia permitido que Paulo vivenciasse todas as situações possíveis, que ele fosse um apaixonado pela lei, um obstinado, eu diria, pela lei, para que depois de um grande e poderoso encontro com Jesus Cristo, a caminho de Damasco, ele pudesse entender da lei e do pensamento dos gentios, uma vez que era um homem extremamente estudado, um homem que vivia aos pés de Gamaliel, um homem que tinha conhecimentos culturais avançadíssimos para a época. O Senhor o permitiu vivenciar tudo isso, permitiu que Paulo tivesse conhecimento de outras línguas, para que tudo isso cooperasse para o seu ministério. É esse homem que assina a carta aos Efésios. É Saulo solicitado, mas é Paulo pequeno que assina a carta dos Efésios. E a Bíblia vai dizer, a Bíblia não, um estudo vai dizer que ele compôs, ele escreveu, ele é autor de 13 cartas. Imagine você que o Novo Testamento tem uma grande participação de autoria do apóstolo Paulo. 13 cartas foram escritas por ele. E dentre essas 13 cartas, 4 foram escritas enquanto ele estava preso em uma prisão domiciliar em Roma. Essa carta aos Efésios faz parte delas, das cartas da prisão. Filipenses também, Colossenses também e Filemão também. O apóstolo Paulo permaneceu preso entre 61 e 62 depois de Cristo. E é nesse período que ele vai escrever a carta aos Efésios. Há algo interessante ainda sobre o nome de Paulo e o seu significado pequeno. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, ele vai dizer que nós somos vasos de barro e guardamos em nós um tesouro que é conhecer, divulgar e falar sobre Cristo, para que a excelência do poder seja de Deus. Paulo reconhecia que mesmo sendo frágil, pequeno e de pouco valor, ele trazia em si um tesouro precioso, que era a mensagem de Cristo Jesus. Nós podemos ser pequenos, mas dentro de nós há um tesouro precioso. E há uma preposição interessante aqui que é em. Em aqui está querendo dizer interior ou conteúdo ou lugar onde estava esse tesouro. Queridos, que nós aprendamos nessa manhã junto com Paulo, a termos em nós vasos de barro, gente pequena, mas carregados de um tesouro poderoso, que é a palavra, a mensagem de Cristo Jesus. Ainda falando de Paulo, ele diz assim, essa foi a primeira palavra que nós lemos na epístola de Efésios. Nós já sabemos quem é o remetente, nós já conhecemos um pouco da sua história, nós já sabemos que quando ele estava indo a caminho de Damasco, uma luz resplandecente invadiu aquele lugar e ele caiu por terra. E ele disse, quem é o Senhor? E o Senhor disse, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Há algo interessante, muitas vezes nós ministramos e nós ouvimos sobre a conversão de Paulo, naquele período, naquele momento chamado de Saulo. Ele diz assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É o primeiro contato que ele tem com Cristo. E a primeira coisa que ele faz é se colocar à disposição de Jesus. Este apóstolo que escreve a carta aos Efésios me ensina e te ensina que a primeira coisa que nós temos que fazer é nos dispor a estarmos no centro da vontade de Cristo. Agora nós vamos falar sobre apóstolo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Isso daqui se chama aposto. Aposto é uma informação que eu estou dando acerca do que já foi dito. Paulo, mas que Paulo? Eu vou especificar para você. O apóstolo de Jesus Cristo. Nenhuma das palavras deste homem de Deus eram em vão.
todas elas são carregadas de conhecimento, todas elas são carregadas de informação da parte de Deus. Apóstolo significa, vem do grego, e significa mensageiro, embaixador, enviado, aquele que tem a tarefa, um representante de quem o enviou. Paulo não se intitula qualquer outra coisa, mas ele se diz apóstolo. Ele diz: eu tenho uma missão, a minha mensagem é maior do que eu, aquilo que eu carrego é mais importante do que eu. Paulo reconhece que ele tem a tarefa, ele é representante de Cristo que o enviou. Ele não está se dirigindo aos irmãos de Éfeso como alguém qualquer, ele está se dirigindo com o chamado que Deus lhe propôs. Paulo é apóstolo, Paulo é mensageiro, Paulo é aquele que tem a tarefa de falar de Cristo. E eu quero te dizer nessa manhã que nós somos como Paulo, apóstolos de Jesus Cristo, responsáveis por falar de Jesus. Jesus Cristo. Eu falo em nome de Jesus Cristo. Nós estávamos conversando, eu, pastor Donizete, a irmã Geni, uma vez, sobre sermos nomeados, estarmos em nome de Cristo. É isso que Paulo está fazendo. Em nome de Cristo, ele está ensinando o próprio Cristo. E Cristo é alguém extremamente especial para o apóstolo, porque através de Cristo, ele vai ter uma mudança e uma guinada em sua vida poderosa. Ele vai mudar a sua vida de uma maneira tremenda, mas não por si mesmo, mas por causa do encontro com Cristo, que nós já mencionamos lá no caminho de Damasco. Por causa de Cristo, todo o roteiro da vida de Paulo será alterado, e tudo que Paulo havia planejado para si mesmo será transformado naquilo que Deus, desde o ventre de sua mãe, havia planejado para ele. Antes de conhecer a Cristo, talvez você tivesse uma filosofia de vida, um estilo de vida, um desejo de viver, mas depois de Cristo, a sua filosofia, os seus ideais, os seus desejos foram transformados de acordo com a vontade de Deus. Entenda que Paulo tinha um propósito ao sair de onde ele estava, ir a caminho de Damasco. Paulo tinha um propósito, na sua visão, na sua perspectiva. Paulo estava indo para matar aqueles que estavam fazendo parte do que ele chamava de seita, do que ele acreditava ser algo que atrapalhava a lei dos judeus. Paulo tinha o propósito de matar, mas depois do encontro com Cristo, morto foi ele. Ele foi morto para as suas vontades. Ele foi morto para as suas vontades e seus desejos. Ele foi morto para si mesmo, para viver uma vida em Cristo. As preposições são pequenas palavras, mas que trazem uma influência tão grande na língua portuguesa e nas demais línguas. Eu vou te dar um exemplo. Paulo vivia em Cristo. Cristo era o seu lugar de segurança. Paulo vivia para Cristo. Cristo era a finalidade da sua vida. Paulo vivia com Cristo, acompanhado por Cristo. E nessa manhã, eu desejo que a minha e a sua vida seja como a vida de Paulo, vivendo em, vivendo com e vivendo para Cristo. Agora este Paulo está morto para si mesmo e vive para Cristo. O Cristo que ele conheceu no caminho de Damasco. Paulo não fala de alguém que ele simplesmente ouviu falar. Paulo fala de alguém que teve um encontro com Jesus. Sabe qual é a diferença de muitos que andam pregando? Alguns pregam por vanglória, outros pregam porque realmente tiveram um encontro com Cristo. Nós devemos ter um encontro real com Cristo, a ponto dele mudar as nossas estruturas. E foi isso que aconteceu com Paulo, o mensageiro, o apóstolo de Jesus Cristo, que ele conheceu em Damasco. Pela vontade de Deus, e eu já mencionei aqui que no livro de Gálatas ele falou que foi separado desde o ventre da sua mãe. Isso não aconteceu, essa revelação não veio da carne, mas veio do Espírito. Você foi chamado, você foi separado para viver uma vida com Cristo. E não é de agora, os projetos do Senhor foram traçados para as nossas vidas antes mesmo de sermos gerados. O Jeremias, o profeta, vai dizer isso, e o salmista Davi também vai falar: antes que o Senhor me
entristecesse no ventre da minha mãe, antes que o Senhor criasse, antes que o Senhor gerasse vida no ventre da minha mãe para mim, o Senhor já sabia, já tinha conhecimento de tudo que eu era e de todos os meus passos. O mesmo salmista vai dizer: o Senhor é o Deus que me conhecia, que me conhece e que sabe do meu futuro. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Nós estamos vivendo hoje, mas o nosso Deus nos conhece antes mesmo que fôssemos gerados e conhece o nosso amanhã. Então você que está assistindo essa aula, descanse o seu coração. O Senhor do tempo está cuidando das nossas vidas. Ele permitiu que Paulo vivenciasse tudo aquilo para que isso cooperasse no seu ministério enquanto apóstolo. Perceba, talvez nenhum outro dos apóstolos teria condições de chegar em tantos lugares quanto Paulo, por causa da sua formação, por causa das suas atitudes, por causa do seu conhecimento em idiomas, por causa da sua filosofia, por causa do jeito que Paulo tratava as coisas. Se você pegar as cartas paulinas, você vai entender que há uma simplicidade em falar de Cristo, ao mesmo tempo em que há uma riqueza no trabalhar de Deus na vida deste homem. Ele faz comparações lindas e profundas, como de um corredor, de um atleta. Ele vai falar de coisas tão maravilhosas como o vaso de barro. Paulo tem uma riqueza de linguagem. Ele defende suas teses com argumentos tão elaborados que foi necessário ele estar em 2 julgamentos, mas esses 2 julgamentos não eram só para que Paulo se defendesse, mas para que Paulo defendesse o nome de Cristo. Este homem tem uma vida inteira voltada para Cristo. E eu conversava com o pastor Amarildo. Assim como Paulo se debruçava antigamente aos pés de Gamaliel, eu converso com alguns pastores e nós trocamos ideias. E eu, quando estou preparando mensagens, converso com esses homens de Deus, tiro dúvidas. E o pastor Amarildo, assim como eu, é um apaixonado pela vida de Paulo. Quando eu era mais nova, a minha referência, claro, sempre foi Cristo, mas eu tinha um desejo no meu coração de conhecer o rei Davi, um homem tão pecador quanto eu, mas tão cheio de Deus e tão adorador ao Senhor. E aí você cresce um pouco mais, envelhece um pouco mais e você começa a ter outras visões. E eu olho para Paulo e eu sinto a graça de Deus na vida deste homem. Todas as vezes que eu falo de Paulo, eu sinto uma necessidade de ser crente. Todas as vezes que eu falo de Paulo, eu sinto a presença de Deus na vida daquele homem, porque ele não falava de si mesmo, e até quando falava de si, era para dizer que imitava Cristo. Olha que coisa mais linda, um homem que dizia: olha, eu imito a Cristo, vocês podem me seguir porque eu imito a Cristo, e o evangelho que eu trago é genuíno, vem da glória, vem de Deus, vem da cruz, não vem de qualquer lugar, emana do Todo-Poderoso. Todas as vezes que eu falo deste homem de Deus, autor do livro aos Efésios e de outras 12 cartas, eu sinto vontade de ser mais crente. Muito bem, nós já entendemos quem é Cristo, já entendemos que ele foi chamado desde o ventre, por isso ele se diz pela vontade de Deus. Aqui há um destinatário para essa carta. Aos santos e fiéis, nós temos 2 qualidades que Paulo está atribuindo aos Efésios: aos santos e fiéis. Santos significa separados. Fiéis, atributo, qualidade de quem mantém fidelidade. Paulo não está direcionando a sua carta a todas as pessoas que moram em Éfeso. Paulo está direcionando a sua carta apenas a um grupo de pessoas que tem 2 características: são santos e são fiéis. São separados e permanecem na fé, na fidelidade em Cristo Jesus. Esta aula foi preparada para santos e fiéis. Aqueles que são separados do mundo e aqueles que permanecem crendo no Evangelho de Cristo Jesus. É para esses que essa aula foi preparada, é para esses que a carta de Éfeso foi preparada. Interessante dizer que ao se converterem, os irmãos de Éfeso não mudaram de cidade. Embora a cidade não fosse atraente mais àqueles que são servos do Senhor, eles permaneciam lá.
E agora nós vamos entender por que é que os santos e fiéis permaneciam em Éfeso, entendendo quais as características da cidade de Éfeso. Éfeso atualmente está no país da Turquia. Era uma cidade extremamente importante para a sua época, para a época em que Paulo está pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Foi fundada em 1050 a.C. Era uma cidade portuária, recebia muitos visitantes, porque dentro daquela cidade havia o templo de Ártemis ou de Diana. Aquela cidade era uma cidade extremamente voltada a religiões que cultuavam essa deusa e que também mexiam com magia e que também estavam relacionadas a aspectos de astrologia. Aquela cidade estava imersa, mergulhada em questões relacionadas à idolatria. Imagine você que havia uma rua na cidade, é mencionado aqui na nossa revista, que era feita de mármore. Era uma cidade riquíssima, porque explorava o turismo religioso. Era uma cidade belíssima, porque era banhada pelo mar Egeu. Era uma cidade que recebia pessoas e que era atraente, que se atraía por cultura. Havia um anfiteatro que cabia 25 mil pessoas naquele lugar. Eles também gostavam de esportes, eles também se envolviam com esportes. Então imagine você que era um povo evoluído, era um povo culturalmente avançado, mas espiritualmente pobre, porque focava sua fé em uma deusa que nada podia fazer, intitulada Deusa da Fertilidade. E Paulo vai chegar naquele lugar com uma autoridade de Deus e uma ousadia de Deus para invadir o território da deusa Diana e começar a pregar um Cristo ressurreto em glória. Queridos, isso está nos falando sobre ousadia. Ousadia e coragem para pregar contra a idolatria. Ousadia e coragem de trazer à tona, hoje o que para nós parece um assunto delicado. Imagine você, para o apóstolo Paulo, chegar naquele lugar com a cara e a coragem e cheio do Espírito Santo, porque ninguém faria o que ele fez se não tivesse cheio do Espírito Santo. Ele está chegando na cidade de Éfeso e ele vai pregar a verdade de maneira real, sem rodeios, sem titubear, mas falando do poderio de Cristo e invadindo o território de uma deusa e toda uma nação, todo um povo idólatra, toda uma cidade idólatra. De acordo com os estudiosos, havia cerca de 500 mil pessoas morando na metrópole para aquela época, que era Éfeso. E Paulo vai chegar com tudo, falando do amor de Cristo. Eu aprendo com este homem de Deus e com a carta de Éfeso, que é necessário para nós que somos crentes termos coragem de falar contra a idolatria. É por isso que Paulo vai se direcionar para esse povo, porque em meio a uma gente tão corrompida e tão idólatra, o Senhor tem santos e fiéis. E é com esses que Paulo está falando. É para eles que Paulo escreveu a carta de Éfeso. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E agora ele vai fazer um desejo. A vós, para vocês santos, para vocês fiéis, eu tenho um desejo, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo podia ter desejado muitas coisas para aqueles que habitavam em Éfeso. Paulo poderia ter desejado prosperidade, riqueza sem fim a vocês, saúde, vitória a vocês que estão aí. Renata, mas era uma saudação tradicional. Era comum por Paulo usar essas duas palavras. Mas hoje o Senhor traz um entendimento às nossas mentes sobre essas duas palavras. Graça e paz. A vós, santos e fiéis. A nós, crentes, tementes ao nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Graça significa favor imerecido.
Graça significa alcançar algo sem merecer nada. Mas nós também usamos a expressão graça para dizer que o Senhor te dê graça, que o Senhor te capacite. Graça e paz. O que é paz? Paz é um estado de calmaria. Paz é o sossego, paz é a harmonia. Paulo estava desejando graça e paz àqueles que serviam a Deus em um lugar de idolatria. Eu estou desejando a você e a mim nessa manhã graça de Deus para continuarmos fiéis, mesmo no mundo corrompido. Eu estou desejando a você e a mim o que Paulo desejou aos crentes de Éfeso: graça e paz. Não há nada melhor do que a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Tudo que o adversário de nossas almas quer fazer neste tempo de crise, de pandemia, de doença, é tirar de nós o estado de calmaria, de harmonia, de sossego. Mas hoje eu desejo, em nome de Jesus, o que Paulo desejou aos crentes de Éfeso: graça e paz. Graça e paz. Paulo podia ter desejado muitas coisas, mas ele desejou graça e paz. Mas não dele, porque ele não poderia oferecer aquilo. Ele não poderia oferecer nem graça, nem paz. Graça e paz da parte de Deus. Nos dois textos que nós lemos, que nós vamos continuar meditando em Éfeso e em Atos, Paulo vai falar da Trindade divina. Paulo vai falar de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Graça e paz da parte de Deus. Sabe quem é Deus? Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai poderoso. Deus é um Pai tremendo, justo. É um Pai que corrige, mas que também ama. Deus, nosso Pai. Reconhecer a paternidade de Deus é algo tão lindo e tão poderoso na vida de um homem, de uma mulher. Reconhecer a paternidade de Deus é reconhecer que você tem um provedor, um cuidador, um orientador. O que é um pai? O pai é aquele que cuida, que provê, que orienta. E é isso que o Senhor está dizendo para nós através desta epígrafe, deste começo da carta de Paulo, desta saudação. O Senhor está nos dizendo que a graça e a paz vem dele, o nosso provedor, o nosso Pai. E dado nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe quem é Cristo? Cristo é o responsável pela reconciliação entre nós e o nosso Pai. Cristo é o responsável, o sacrifício vivo, para que nós pudéssemos ter acesso a esse Deus tão poderoso. Paulo reconhece a paternidade de Deus, a reconciliação e o intermédio de Cristo. É isso que ele está dizendo para os Efésios. Graça e paz, favor, estado de calmaria, da parte de um Pai amoroso, que através do seu Filho se reconciliou conosco. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, ou Atos do Espírito Santo, só é Atos, né? A gente aqui atribui a locução adverbial. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Queridos, é a terceira viagem missionária de Paulo que leva ele até Éfeso. É a terceira viagem missionária de Paulo que vai fazer com que ele chegue a essa região da Ásia Menor, hoje atual Turquia, país, né, da Turquia. E quando ele chega naquele lugar, você percebe que os apóstolos estão trabalhando para o reino de Deus. Apolo está em Corinto, Paulo já fez grandes regiões, e agora ele está indo para Éfeso. E chegando em Éfeso, ele encontra discípulos, mas esses discípulos estão um pouco distantes das últimas novas, das novas de Cristo. Esses discípulos estão embasados ainda em João Batista, o precursor de Cristo, aquele que veio para preparar o caminho, a voz que clamava no deserto. E esses discípulos estão ali, e quando Paulo chega, Paulo, que é escolhido por Deus para pregar a Cristo, faz isso cheio do Espírito Santo. Quando eu lia essa atividade, essa lição,
quando eu lia isso, atrelado à oração e pela revelação do Espírito Santo, essa frase ficou no meu coração. Paulo é escolhido por Deus para pregar a Cristo, cheio do Espírito Santo. Que essa mensagem, que essa atividade, que esta lição possa provocar em nós o reconhecimento de que somos escolhidos por Deus para pregarmos a Cristo, mas que façamos isso cheios do Espírito Santo. E aí ele chega lá e acha esses discípulos, né, que seguem ainda os ensinamentos de João Batista, e disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo? Queridos, quando Paulo chega, a preocupação dele não é se a sinagoga é bonita, a preocupação dele não é se há um grande número de crentes, a preocupação dele não é se aqueles crentes são ótimos dizimistas. A preocupação de Paulo não é entender se aqueles crentes defendem a lei mosaica. Não, a preocupação de Paulo é saber se eles são cheios do Espírito Santo, se eles conhecem o Espírito Santo, se eles sabem quem o Espírito Santo é. Sabe o que o Senhor está nos dizendo nessa manhã, através dessa lição? Que nos importa sabermos quem é o Espírito Santo de Deus. A igreja da última hora precisa saber, precisa estar envolvida com o Espírito Santo de Deus. Porque sem a presença do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, sem ele nós não conseguiremos alcançar o maior número de almas para o reino de Cristo. Sem sermos cheios do Espírito Santo, as nossas mensagens serão vazias. Sem sermos cheios do Espírito Santo, nós não alcançaremos graça diante de Deus para falar a verdade que deve ser dita em todo o tempo, com ousadia e com coragem. E quem é o Espírito Santo? Se Deus é um Pai amoroso, protetor, provedor, se Jesus Cristo é a reconciliação, a nova aliança, o intermédio, o caminho, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o consolador, o Espírito Santo é o amigo, o Espírito Santo é o abrigo, o Espírito Santo é o encorajador, o Espírito Santo é indispensável para minha e para sua vida. O que é que o salmista Davi disse? Senhor, não retires de mim o teu Espírito. O que é que Saul perdeu? O Espírito de Deus. O que é que foi a derrocada na vida de Saul? Todo o seu processo de vaidade levou à perda do Espírito de Deus. E se nós, enquanto crentes, não nos preocuparmos com o Espírito de Deus, então nós não somos crentes. A igreja da última hora não precisa de templos bonitos, embora seja muito agradável cultuar a Deus num templo como este. A igreja da última hora não precisa de grandes dízimos, não, embora seja necessário para a manutenção da obra do Senhor e seja um dever nosso enquanto cristãos. Mas a igreja da última hora está precisando mesmo é ser cheia do Espírito Santo. Nós estamos vendo pessoas convencidas, mas não convertidas. O processo de conversão de Paulo atraiu para a sua vida o Espírito Santo de Deus. A primeira preocupação de Paulo ao falar com os discípulos que estavam ali é: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? A preocupação de Paulo é que sem o Espírito Santo eles não iam dar conta de viver num mundo tão corrompido. Eles certamente se corromperiam. A preocupação de Paulo é, olha, entendendo todo esse contexto de idolatria, se você não for cheio do Espírito Santo, vocês não vão dar conta. Então, a primeira coisa que ele pergunta: vocês já receberam? E aí eles vão explicar para Paulo: não, Paulo, é o seguinte, a gente nem sabe. Isso mesmo, pastor, a gente nem sabe. Não ouvimos falar acerca disso, a gente está no batismo de João. A gente está no velho entendimento, a gente precisa de coisa nova. E sabe o que era o ensinamento de João, que é um precursor, que foi necessário para que o ministério de Cristo chegasse? Ele foi profetizado lá no livro de Isaías, o profeta messiânico. Mas João,
não tinha o poder que Cristo tem de nos batizar com o Espírito Santo. João batizava com água, mas depois dele veio um que batizou com fogo. Há um louvor que diz assim, ó: tem um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Tem um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Sabe o que é esse fogo? É a presença do Espírito Santo. Essa aula não tem outra finalidade senão nos fazer pregar a Cristo, cheios do Espírito Santo. Ao terminar essa lição na minha casa, eu senti muita vontade de ser mais crente. Eu senti muita vontade de ser cheia do Espírito Santo, desse vaso aqui de 1,5 metro, tão pequeno e de barro, ser cheio do Espírito Santo. E aí eles vão dizer, nós não sabemos, Paulo. Olha aqui o que eles dizem, ó. Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizado então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce, que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Queridos, há muitos crentes no nosso tempo, como aqueles discípulos. Conhecem muita coisa, mas vivenciam tão pouco de Deus. Ou conhecem tão pouco e vivenciam menos ainda. Essa lição vem para nos chamar a atenção, aquilo que estamos valorizando das coisas de Deus. Nós estamos usando a Deus para recebermos o que queremos, ou nós estamos desejosos de sermos usados para Ele, por Ele, para fazer o que Ele quer? Qual é a nossa perspectiva, de que lado nós estamos? Do lado dos que conhecem pouco e têm um envolvimento tão pequeno, ou do lado dos que reconhecem que precisam conhecer mais e se envolver mais para serem usados por Cristo? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes a mão, e eu amo esta parte da mensagem. Nós estamos perdendo o hábito de impor as mãos, e ele é bíblico, e ele é totalmente bíblico. Paulo estava lá na ilha de Malta, um homem estava enfermo, o pai do chefe, do líder político daquela ilha estava enfermo. A Bíblia vai dizer que Paulo impôs-lhe as mãos e ele foi curado. Há poder na mão daqueles que estão debaixo da unção de Deus e cheios do Espírito Santo. Sabe por que as pessoas estão com medo de impor as mãos? Porque não têm em si o tesouro que Paulo tinha dentro de si. Os crentes deste tempo estão com medo de orar com imposição de mãos, porque não carregam em si nada, e quem não tem nada não oferece nada. Queridos, a imposição de mãos é bíblica, tem respaldo no que nós lemos, e Paulo fazia isso muitas vezes. E há uma informação interessantíssima, se você continuar lendo aqui, Atos 19, que vai dizer que Deus, por meio das mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Deus, através das mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Nós entendemos a instrumentalidade de Paulo. Paulo não era ninguém, era pequeno, até o nome já dizia. Ele reconhecia sua pequenez diante de um Deus tão grande. Mas através da mão de Paulo, Deus fazia milagres. E deixa eu contar algo aqui da parte do Senhor. Muitas vezes, imposição de mãos, através de pessoas cheias de Deus, trazem cura, refrigério, batismo com o Espírito Santo, presença de Deus. Quinta-feira meu esposo não estava se sentindo bem. Ele assistiu o culto Quinta da Vitória. Durante o culto ele teve uma febre muito alta. Mas ele disse assim, fala para o seu pai e a sua mãe, quando eles voltarem do culto, para eles virem aqui em casa orar conosco.
Meu pai e minha mãe vieram ao culto, durante o culto oraram, ouviram uma mensagem poderosa ministrada pela irmã, louvores tremendos da parte de Deus. E ao saírem daqui, eles estavam como Paulo, cheios do Espírito Santo. E eles foram até a minha casa. E quando eles chegaram em casa, nós oramos, e meu pai orou pelo meu esposo. Queridos, na sexta-feira ele estava ótimo, para a glória do Senhor Jesus. Na sexta-feira ele estava muito melhor, 4 dias, muito mal. Teve uma infecção alimentar, 4 dias e não estava bem, mas depois da oração, depois que alguém cheio de Deus orou por ele,